entrevista à Rede Nordeste de Rádio, o presidente Jair Bolsonaro comparou o problema no avião do senador e agora novo ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, com a facada que levou em 2018, afirmando que foi um sinal de Deus. Mas há muito mais simbolismo nas vidas salvas por Deus a que Bolsonaro se referiu do que se possa imaginar. Desde a facada em 2018, Bolsonaro, que já vinha em uma ascensão de popularidade surpreendente, em uma campanha sem dinheiro público ou o apoio de grandes caciques da política nacional, passou a subir como um foguete, rumo ao topo no que podemos dizer que foi um reinício que o levou à vitória nas urnas apenas 2 meses depois. A chegada de Ciro à Casa Civil, ameaçada por um possível acidente aéreo, pode representar, sim, um reinício do governo Bolsonaro, ainda que em meio ao mandato. Ciro Nogueira é advogado e empresário, começou na vida pública aos 26 anos de idade, foi deputado federal por 4 mandatos consecutivos desde 1993. É presidente nacional do PP, agora chamado de Progressistas, desde 2013 e senador desde 2011. Nogueira é, sem dúvida, um homem que circula por todos os corredores do Congresso Nacional e o cacique político que pode oferecer uma mudança de rumo radical no estilo Bolsonaro de governar. A diferença agora é que enquanto o Bolsonaro deve continuar falando verdades e mordendo em consonância com o que quer e cobra seu eleitor, o novo ministro da Casa Civil é o homem que vai assoprar, amenizando e articulando. Alguns pontos importantes devem ser ressaltados nessa nova aliança, como a entrada definitiva do Progressistas no governo, o que prevê um apoio consolidado de 41 deputados federais e 7 senadores. A articulação do Progressistas, entretanto, vai além da própria bancada, com influência comprovada sobre pelo menos outras 2 legendas que sofrem com processos internos de reconstrução, mas que, se decidirem consolidar o apoio ao governo, abrirão definitivamente as portas para a aprovação das reformas e de projetos tão necessários ao país. Estamos falando do DEM, o Democratas, com 27 deputados estaduais e 6 senadores, e do PSL, com 2 senadores e 53 deputados federais, ainda que este último conte com uma ou outra ovelha desgarrada, como, por exemplo, Joyce Hasselmann, que muito provavelmente seria convidada a se retirar. Com estas 3 legendas, o coração do Centrão, abarcando no Palácio do Planalto, haverá, obviamente, a troca de favores. O mais puro jogo político que os eleitores tanto demonizam, mas que, infelizmente, após 2 anos e meio de governo, se mostra tão necessário para que o país não apenas continue caminhando teimosamente e lutando contra todos rumo ao progresso, mas que inicie mesmo uma corrida a passos largos para o futuro, sem risco de retrocessos, com uma linha de frente que atropele os que jogam contra o Brasil. A chegada de Ciro Nogueira pode representar ainda a união de outras legendas, obviamente do mesmo centrão, a favor de Jair Bolsonaro, de forma mais consolidada e não apenas de forma aleatória em nome do projeto conservador. A curto prazo, ainda que não se possa ter certeza, até mesmo em matérias como a PEC do voto impresso auditável, a ser votada em comissão especial no início de agosto, tida como caso perdido, pode sofrer uma reviravolta. Basta que Ciro mude sua posição como presidente de partido e convença mais 1 ou 2 colegas na mesma posição. O ministro, aliás, tem também suas obrigações ao assumir tão importante posto, que ficará marcado em sua trajetória política. Se há a barganha do Centrão, como bradam os opositores e a velha mídia, há também a contrapartida da lealdade da bancada Bolsonaro e suas bandeiras. Esta lealdade, ainda que não venha a se transformar na aprovação da mesma PEC do voto auditável, por exemplo, pode representar uma ampliação substancial da frente política de atuação do presidente rumo à campanha para a reeleição. É aí que entra outro tema polêmico, utilizado pelos opositores hipócritas, aliás, já que estarão entre os maiores beneficiados, o do fundão eleitoral partidário. Aprovado na surdina em meio à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que antes do recesso saiu do Congresso para as mãos do presidente da República, o fundão de 5,7 bilhões de reais é mais um objeto de negociação entre o presidente e o fundão. O Palácio do Planalto deve mesmo vetar este trecho da lei, mas sem o radicalismo esperado de corte total.
O presidente deve seguir a lei, mantendo o valor base de 1,7 bilhões do fundão original, imprimindo a correção com base na inflação. A iniciativa já é uma influência da negociação articulada por Ciro Nogueira, que amenizaria o descontentamento popular com os bilhões despendidos do dinheiro público, mas representaria um importante agrado aos partidos que buscam a aproximação. O novo ministro-chefe da Casa Civil é mesmo o símbolo do que os eleitores não queriam para a esperança do Brasil, após a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. Nele, é possível ver a velha política em curso, mas ainda assim com uma diferença enorme com o que assistimos nesta mesma velha política, como foi praticada por presidentes anteriores. Discretamente por FHC, mas escancarada pelo lulopetismo. Estamos falando da corrupção que destruiu o país. Sob Bolsonaro, há a ausência desta corrupção. São 2 anos e meio sem desvios, sem aparelhamento, sem barganhas bilionárias. E ainda que não tenhamos mais o aspecto moral ilibado que tanto sonhamos de um país sendo governado sem amarras ou acordos de bastidores, a ausência do roubo e a certeza da honestidade é um grande alento.